Que bom mais uma vez estarmos juntos. Eu quero nesta manhã, permitindo Deus, trazer uma mensagem de vida para nós, possamos usufruir de Deus, tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. No dia, foi dia 10, se eu não me engano, 10/8, compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, eu trouxe uma mensagem no livro de Abacuque, que foi no capítulo 3, do versículo 17 ao 19. E hoje eu gostaria de trabalhar ainda no livro de Abacuque. Você pode abrir, se você puder, por favor, ainda no capítulo 3, versículo 2. E naquela ocasião nós trouxemos uma temática falando sobre reconhecer a crise, né? Falando sobre crise. Então, você reconhecer a crise que existe e não falar palavras negativas, né? E nunca tirar os seus olhos de Jesus. Isso foi os 3 tópicos que nós dividimos e falamos. E quando nós olhamos para isso, irmãos, a gente vê que ainda eu quero continuar dizendo que Abacuque, ele começa o seu livro muito queixoso, no capítulo 1, mas eu gostaria de ler o versículo para a gente tomar como base para a nossa mensagem de hoje, que é Abacuque capítulo 3, o versículo 2, que diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, queridos irmãos, veja que da mesma introdutória que eu fiz na semana do dia 10, eu começo também dizendo que ele é muito queixoso a Deus, muito queixoso a Deus. E na ocasião, no capítulo 1 ele se queixa, mas quando chega no capítulo 2, ele se eleva à torre de vigia e se separa esperando uma resposta de Deus. E quando agora nós chegamos no capítulo 3, a gente vê que ele, ao ouvir a palavra de Deus e ver a glória de Deus, ele tornou-se o que? Um homem diferente. E solicita, é um homem bem solícito, solicitante, confiante. Ele é um homem confiante. Olha o versículo 19, o que é que diz: O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é um homem confiante, porque ele está diferenciado. Ele já não está mais aquele queixoso, que foi preciso ele ouvir a palavra de Deus e ver a glória de Deus, e ele se tornar um homem confiante. Sua solicitação, veja que em tudo, quando ele fala já no capítulo 3, nada havia mudado em relação ao que ia se passar e o que estava se passando. Não havia mudado, mas o que mudou, irmãos? O que mudou foi a palavra de Deus quando entrou. O que mudou foi quando ele observou toda a glória de Deus. A mudança, ela não foi mudanças externas, foi uma mudança interna. E foi dessa forma, e é assim que o Espírito Santo de Deus, ele age em nós, com muitas mudanças principais internas. As externas acontecem, mas elas não são as mudanças prioritárias que regem a nossa vida. As principais mudanças são as mudanças internas, porque aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Os meus procedimentos passam a ser diferenciados. O meu vocabulário, ele passa a ser diferenciado, porque agora eu conheci um diferente. Eu conheci o Criador. Eu conheci aquele que fez todas as coisas através da sua palavra e através da sua glória. Todo, principalmente aquele que é membro de uma igreja, aquele que crê
aquele que segue a Jesus porque ele creu na mensagem. O Espírito me convenceu, então eu posso segui-lo porque ele diz a verdade. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu sigo porque ele é a verdade. A sua verdade me convenceu. E é nessa verdade que eu pauto a minha vida. E é nessa verdade que eu quero estar nesse caminho. Porque a própria palavra diz que eu não posso me desviar para a direita nem para a esquerda. Porque o nosso Deus não é Deus de atalhos. Ele é um Deus de uma linha. E nós precisamos, como membros de uma igreja de Jesus, buscar sempre o quê? Uma renovação na presença de Deus. Porque, queridos irmãos, todo aquele que está estático, para ele está tudo bem. E ele não busca uma renovação diária na presença de Deus, ele corre riscos. Ele corre risco de fracasso e uma decadência espiritual. Porque para ele está tudo bem. Para ele, se ele ler a palavra de Deus, se ele meditar, não basta só ler. Eu preciso ler e meditar. Se eu não entender, eu tenho que reler, eu tenho que falar com o Espírito Santo de Deus, eu tenho que entender que ele é uma pessoa, que ele me ouve. Principalmente para as coisas didáticas, para as coisas que eu preciso aprender, e eu preciso aprender com ele. Tem professor melhor do que o Espírito Santo de Deus para nós? Não tem. E se eu estou na minha leitura, é a ele que eu tenho que recorrer, é a ele que eu tenho que pedir ajuda imediata. O Espírito Santo, eu não estou entendendo, me ajuda, por favor, revela para mim a tua palavra, me mostra atrás das letras o que o Senhor quer falar comigo. Então, Abacuque, ele entra nesse processo. Abacuque, ele entra no processo de renovação, porque ele entendia que só ficar naquele processo de reclamação, e às vezes nós passamos muitos momentos, assim, reclamoso, resmungão, sabe, meio ranzinza, e sabe, às vezes ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, mas nós não queremos entender, porque aquela palavra nos confronta. Aquela palavra nos mostra o erro, e a mesma palavra nos mostra o que é certo fazer. Então, irmãos, eu não quero correr o risco de uma decadência espiritual, e nem colocar em risco de perder a minha fé. Porque tudo começa daqueles negócios de eu estou muito cansado, mas eu não estou com muita vontade, eu não estou com muito desejo, hoje eu não quero ler, hoje eu não quero orar, orar todo dia. E tudo começa com essas palavras que não são palavras ativas, palavras boas, palavras que me produz a dar um passo para frente, a crescer espiritualmente. Não são palavras que fazem eu recuar. Deus não tem prazer naquele que recua. Então, queridos irmãos, renovar. Precisamos de um renovo espiritual. Então, renovar é tornar novo, mudar ou modificar para melhor, restaurar, reformar, melhorar em todos os aspectos. Reformar é refazer, é reparar, é rejuvenescer e revigorar. Então eu preciso desse renovo espiritual, eu preciso ser revigorado. Eu preciso ter um prazer de dar glória a Deus, porque a glória tem que ser para Ele. Eu preciso ter o prazer de dar aleluia. Eu preciso de ter prazer de pegar a palavra de Deus e entender que ali está o alimento para minha alma, para o meu espírito, ali está o alimento. Que eu preciso, o meu corpo físico precisa de arroz, feijão, angu, farofa, precisa de ovo, um bife, precisa de tudo isso. Mas a minha alma não come isso, meu espírito não come isso.
E eu preciso dessa palavra. Então, Abacuque, quando ele para e percebe que eles estavam reclamando, ele estava, já saindo de uns procedimentos de um homem de Deus, um profeta de Deus. Então já não era, ele para, eu preciso parar, eu preciso agora ouvir a voz de Deus, eu preciso desse contexto todo que se apresenta, que para mim, eu confesso para os irmãos que eu não tenho esse mesmo procedimento, mas às vezes eu fico muito preocupado no momento em que a nação vive, a nossa nação vive, o nosso Brasil vive, o nosso Rio de Janeiro vive. E às vezes eu falo com Deus, aí eu já vou direto com Deus, falar com Ele, não reclamando dessa forma, mas pedindo a Deus ajuda. Eu peço, Senhor, porque eu não posso me tornar, se eu tenho um exemplo aqui, bíblico, que eu li, reli, estudei, se eu tenho um exemplo desse homem, o procedimento dele, então por que eu vou sofrer, como no começo ele sofria demais? Se eu tenho que aprender, eu preciso aprender muito com os erros dos outros, para que eu não venha aprendendo no sofrimento com os meus erros. Então meu procedimento é totalmente diferente. Então eu preciso refazer, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso sentir o prazer da presença de Deus na minha vida. Quando eu estou num diálogo, quando eu estou numa roda de amigos, quando eu estou num culto, louvando, ouvindo, eu preciso ter esse prazer, eu preciso sentir a necessidade de ser confrontado com a palavra de Deus. Quando o filho erra e nós corrigimos, é para quê? É para o bem, por amor. E todas as vezes que nós entramos nesse momento de correção de Deus, desse ensino de Deus em nossas vidas, é pelo amor de Deus, é o amor que Ele tem para conosco que o leva, e a sua santidade o leva a nos trazer de volta para o caminho. E isso acontece muito quando eu tenho um renovo espiritual. Quando eu tenho esse renovo espiritual, a minha vida ela se modifica. Eu tenho prazer de vir para a igreja. Eu não venho para a igreja por obrigação. Meu Deus, eu não quero nunca vir para a igreja por obrigação de vir, porque entender que eu sou crente. Não! Eu tenho que vir para a igreja por vários motivos. Primeiro, eu venho para cá para entender que aqui os santos se reúnem, aqui os homens e mulheres de Deus se reúnem para adorar a Deus, para adorar o Criador, para adorar o nosso Pai querido. Então eu tenho que ter esse prazer e tem que gerar dentro de mim amor. Tem que ser gerado dentro de mim amor. Meu coração tem que ser um depósito do amor de Deus. Eu tenho que ter prazer de estar aqui na igreja com os meus irmãos. Eu tenho que ter um prazer de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Que muitos creiam. A irmã Bia, que tem estudado mais essa parte de missões, ela sabe muito bem. E nós sabemos alguma coisa muito pequena. Nós sabemos que tem muitos irmãos, tem muitos que essa hora eles querem ler, mas não conseguem ler a palavra de Deus, porque não tem. E tem muitos lugares que estão escondidos em porões e não pode adorar a Deus verbalizando. Eles têm que adorar quietos, adorarem com olhares. E nós que temos liberdade, nos escondemos dessa liberdade que temos. Nos escondemos. Não queremos crescer espiritualmente. Queremos às vezes ficar como meninos ainda. Não queremos esse confronto.
Precisamos crescer. Precisamos desse renovo espiritual da nossa vida. Eu disse e eu vou repetir mais uma vez: a nossa igreja, ela tem potência. E ela precisa, nós precisamos, juntos, como igreja, não é só eu, não é só o pastor, não é você, juntos como igreja, precisamos ter um renovo espiritual de Deus juntos, para que Deus nos use como igreja. Esse lugar carece, conforme outros lugares carecem, mas como eu estou aqui, eu falo do lugar que eu estou. Esse lugar carece da graça. Muitas coisas acontecem porque pessoas agora fogem desse renovo espiritual. Porque se Deus trouxer sobre mim um renovo espiritual, Ele vai me dar vida, Ele vai me dar vontade, Ele vai me dar prazeres. E esses prazeres, talvez essas vontades, me incomodam, porque não vão ser mais as minhas, vão ser as vontades de Deus sobre a minha vida. E a vontade de Deus sobre a minha vida, em momentos, vão incomodar as minhas vontades. Conforme foi dito aqui, tem coisas que nós precisamos, em momentos, abrir mão. Deus dá tanto para nós, Ele derrama sobre nós coisas grandíssimas. Nós é que só queremos ver com os olhos físicos as coisas grandes que Ele traz sobre nós. Nós só entendemos se a coisa grande que Deus deu para mim, Deus me deu uma carreta, aquele bitrem. Aí é uma coisa grande que Deus me deu. Deus me deu uma coisa grande, Deus agora me deu uma casa com 10 quartos. Coisa grande que Deus me deu. Mas você não vê quando você sai, aí você escuta um tiro. Aquela bala poderia estar vindo na tua direção, mas não foi mais na tua direção, porque é uma coisa grande que Deus fez sobre a sua vida. Os escapos, os livramentos, as portas abertas, portas que Ele fecha também. Tem coisas que queremos, mas Ele entende que não serve para nós, e Ele fecha aquela porta. Precisamos de uma renovação espiritual, meus irmãos. Sabe para quê? Para nos consertarmos diante de Deus. Cuidado, que às vezes cedemos ao processo da natureza humana. Em Colossenses, Paulo, escrevendo uma carta para eles, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele dá alguns exemplos. O primeiro ele diz: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então o Paulo, ele dá um conselho para aqueles irmãos, olha, façam morrer isso em vocês. Então, para que vocês venham ter diante de Deus uma renovação espiritual, vida por Ele. E outro, ele ainda aconselhando a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: tudo é permitido. É aquilo de muita coisa que usam às vezes alguns detalhes da palavra para dizer: mas isso não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Ele repete: tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Você julga à luz da palavra. Você pode julgar à luz da palavra. Isso aqui edifica a minha vida? Eu vou entrar ali. Jesus entraria comigo ali naquele lugar? Eu vou participar dessa roda aqui.
Jesus participaria comigo naquela roda ali, daqueles assuntos que vão ser tratados ali? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. É a minha vida com Deus, é pessoal. É pessoal. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Isso me edifica? Essa amizade me edifica? Não é para você ficar alarmado, não. Mas essa semana que passou, do meu lado assim, são duas pessoas cristãs. Ali, aqui, do meu lado. Falando com uma pessoa que estava aqui em frente. Essa que estava aqui, ela falou um palavrão muito grande. Pensa num palavrão muito grande. E falou num tom alto e claro. Muito alto, deu aquele grito com aquele palavrãozão e repetiu. Eu poderia ter feito uma observação naquele momento, eu não fiz, irmãos. Não fiz ainda. Porque eu não vou chamar a atenção de ninguém na frente de outra pessoa. Mas eu vou perguntar a ele qual é o tipo de água que está saindo agora da fonte dele. Crente não xinga. Eu conheço pessoa que não é crente que não xinga. Mas aquele que confessou Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que segue a Jesus, aquele que lê, aquele que ora, aquele que quer sobre a vida dele esse renovo espiritual, ele não tem que xingar. Ele não tem. Ah, pastor, mas escorregou. Não escorregou. Não tem escorrego. Como? Irmão, se por qualquer motivo da minha vida, se for um momento clímax da minha vida, assim, se eu falar um M, você não imagina como eu fico. Na mesma hora, me dá aquele aperto, e eu tenho que sair do ambiente, procurar um lugar para me chorar e pedir perdão a Deus. Não, eu preciso sim, irmãos. Eu preciso desse renovo para me consertar diante de Deus. E eu também preciso, sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos de vigiar. Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Podemos duvidar disso? Não. Temos que estar vigilantes, irmãos. E temos que orar. Por mais às vezes que chegamos cansados do trabalho, por mais às vezes que não dá realmente a vontade de orar, não é aquela vontade de querer se afastar de Deus, não é, mas é que o corpo físico ele está muito cansado. Mas nós temos que resistir a isso. Você acha que Deus vai ficar aborrecido com você se você estiver orando e você dormir? Você acha que Ele vai ficar aborrecido contigo? Você acha que Ele vai te castigar por isso? Não vai. Qual pai, queridos irmãos, que não quer ver o seu filho dormir orando nos braços dele? Me diz, fala comigo. Mas você precisa. É ali que Ele te faz o carinho. É ali, irmãos. É ali que Ele vê. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você está cansada do seu dia todo na sua casa. Às vezes você vem no seu trabalho e chegar em casa, você tem que fazer as coisas ainda. E Ele sabe. Ele te conhece por dentro e por fora. E Ele também é muito seu amigo. Também eu preciso dessa renovação para enfrentar e vencer a tentação. Eu preciso disso, porque, irmãos, tem muitos que deixam agora de seguir os conselhos da palavra de Deus. Paulo, ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 8, ele diz assim, ele continua batendo ainda, porque era uma igreja muito difícil. Fujam da imoralidade sexual.
Era uma igreja muito difícil, irmãos. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca o seu próprio corpo. Todos nós entendemos o que ele quer dizer. Então, irmãos, nós precisamos desse renovo espiritual. Nós precisamos vigiar e orar. E outra, ele continua lá em Gálatas, ele fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Pastor, como é que eu vou viver pelo Espírito? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É estar buscando esse renovo espiritual. É estar constantemente dialogando com Deus. Às vezes tem hora que eu pareço que estou doido, porque eu falo com Deus. Eu falo com o Senhor porque eu entendo que Ele é uma pessoa. Eu entendo que Ele me ouve. Ele pode não me responder àquela hora, mas eu entendo que Ele me ouve. E eu falo, eu dialogo, eu vou dialogando com Ele. Eu vou conversando com Ele. Porque são esses momentos, queridos irmãos, que nós fugimos de muita coisa. Coisas que eu vejo que o ambiente para os meus olhos não está muito bom. Eu começo a falar com Deus, eu peço a Ele para que não me deixe eu ver com os meus olhos. Porque é Ele que nos controla, é Ele que nos fez, é Ele que nos conhece. Renovação. O que a renovação produz, irmãos? A pessoa arrependida, ela é espiritualmente levantada. Eu acredito que você já tenha pecado, porque pela palavra de Deus, todos pecaram. Então, mas acredito também que você tenha se arrependido. E quando você se arrependeu genuinamente, e quando você recebeu a visita do Espírito Santo de Deus, te trazendo a resposta de Deus, falando: ó, seus pecados estão perdoados. Você sentiu algo diferente. Você sabe, é como se tivesse um peso, uma capa muito pesada sobre você. E quando há o arrependimento e quando há o perdão, é como se removesse aquele peso de cima de você. E aí eu usei esse termo, ela é levantada. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Uma tristeza produzida por Deus, ela produz um arrependimento dentro de nós. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Jeremias também. Jeremias, ele foi um profeta. Ele se lamentou muito. Ele tem até o livro escrito Lamentações de Jeremias. No capítulo 5, versículo 21, é muito profundo para mim esse versículo, porque nesse momento ele tem um reconhecimento de que só essa restauração de Deus ia ajudar. Ele diz: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova em nossos dias como antigamente. Você lembra que você às vezes fica: ai, aquele meu primeiro amor? Você lembra? Olha o que ele diz: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Olha só. Então, eles haviam avançado em algo que precisava de uma restauração de vida. Precisava a vida deles ser restaurada, porque às vezes chegamos num ponto
em que estamos correndo risco, muito risco. Nós só temos naquele momento o título e talvez uma credencialzinha, mas estamos correndo um risco muito grande. E ele fala: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como antigamente. Então eu quero pedir a Deus hoje que renove os nossos dias como antigamente, como éramos crentes fervorosos, como amávamos mais vir para a igreja, estarmos juntos, trabalhando na igreja, evangelizando. O Paulo, ele fala aos Colossenses ainda, que se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. É no capítulo 3, versículo 10 de Colossenses. Revestiram-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Também eu dei outro subtítulo: faz voltar ao primeiro amor. O que foi o primeiro amor na sua vida? Vamos colocar, não sei se você se lembra, quando você teve aquele encontro com Cristo, como foi? Como você vivia aquilo? Eu não estou falando paixão. O que é paixão? A paixão é um fogo que queima. É você colocar aqui um monte de feno e colocar fogo. Queima muito rápido, mas o amor não. O amor não é passageiro. O amor ama e ama. Como foi o seu primeiro amor? Passou rápido, mês seguinte você já estava no canto da igreja? Mês seguinte você já estava se escondendo na igreja, achando que o Espírito Santo de Deus não consegue ouvir você aonde você está? Ele não consegue enxergar você? Não. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o 11 e o 12 diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo. Então, Paulo aí, ele já dá a entender que o mundo, ele tem um padrão. Ele tem um padrão. Então ele diz: não viva desse jeito. Não se amoldem a isso, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele não falou outro tipo de renovação, ele falou mente. Aquilo que eu aprendo vendo, aprendo ouvindo. Então a minha mente, ela tem que ser renovada. Eu tenho que aprender para sair do padrão desse mundo, para que sejam, aí sim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só consigo comprovar, experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu fizer o quê? Se eu não me amoldar ao padrão do mundo, mas se eu for transformado pela renovação da minha mente. Se eu continuar pensando, sabe aquele que não tem nada a ver, aquele que não tem nada a ver, se eu continuar com esse nada a ver, eu não vou experimentar isso. O 11 diz: nunca falte a você o zelo, sejam fervorosos no espírito,
sirvam ao Senhor. O 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E eu quero, por último, que não seja tão importante quanto os outros, dizer que o elemento que Deus usa para operar a renovação, é claro que imediatamente você já deve ter no seu coração ter trago essa resposta, mas eu quero compartilhar com você. É a ação do Espírito Santo de Deus, porque Ele fala ao espírito do crente. João, no capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Queridos irmãos, eu quero pegar só esse está por vir, mas eu quero trazer ele para uma coisa bem minúscula. Tem muitas pessoas que não buscam o Senhor, não estudam, não leem, e muitos falam: ah, mas eu estou com um pressentimento. Você que busca o Senhor, você pode estar tendo do Espírito Santo de Deus uma mensagem futura, porque Deus pode estar no passado, Ele está no presente e Ele também já está no futuro, se Ele quiser. E é Ele que pode dizer para mim: ó, não vai aqui, não vai por aqui, porque por aqui tá assim. A minha mãe, essa semana que passou, eu estive com ela pelo celular, em vídeo. Conversamos, no final ela fala assim para mim: me desculpa, tá, pastor, tá falando assim com o senhor, tá dando esses conselhos. Eu falei: mãe, a senhora é minha mãe. E ela falou: quando você for pegar um ônibus e você der sinal e ele não parar, fique tranquilo, Deus pode estar te livrando de alguma coisa mais lá na frente. Eu falei: perfeito, mãe, perfeito. Aí a minha irmã falou para ela: ah, mãe, mas ele hoje em dia quase ele não anda de ônibus. E ela não deu nem conhecimento a isso. Então, se você for pegar o ônibus, você já sabe se ele não parar. Tá bom, mãe, eu vou agradecer a Deus por isso. Sabe, irmãos, porque Deus ele te livra. Ele te livra de coisas tremendas. Aí uma palavra que um pregador, ele combinou de ir pregar num outro estado, e ele tinha que viajar de trem. Ele pegou um trem e de repente no meio do caminho o trem parou, não andava, e ele olhava para o relógio e começa a entrar nele um desespero, porque você marca uma hora e você dá um espaço para você chegar lá folgado, mas estava vencendo, o trem não andava, está dando o horário e o trem não andava, e de repente vem um aviso dizendo que o trem não ia seguir mais. Sabe por quê, irmãos? Uma ponte mais lá na frente havia caído. Então, queridos irmãos, Deus ele é um Deus também do futuro. Ele é um Deus que Ele conhece o meu passado. Deus conhece o meu presente. Ele sabe de todas as minhas necessidades. Deus te trouxe aqui nessa manhã, sabe para quê? Para você ouvir Ele dizer assim para você: oh, eu conheço as suas necessidades. Eu conheço as suas necessidades. Então é por isso que eu preciso de um renovo espiritual. Eu não posso mais viver a vida que eu vivo, ou que eu estou vivendo, porque Ele me quer, Ele me ama. O seu amor foi tão grande, e continua sendo muito grande.
O nosso Deus é um Deus de renovação, queridos. Ele é um Deus que levanta o caído. Ele é um Deus que cura o doente. Mas o meu parente estava doente e morreu. Pedro, homem de Deus, morreu. João, Paulo, Lucas, outros nossos contemporâneos morreram. Mas como está o céu? Sabe, irmãos, o nosso Deus, ele continua sendo um Deus amoroso. E eu quero concluir dizendo que ao vivenciarmos a renovação espiritual, quando nós vivemos essa renovação espiritual, nós nos tornamos bons mordomos das coisas de Deus. Eu cuido mais das coisas de Deus. Eu sinto mais prazer de cuidar das coisas de Deus. Eu tenho prazer de limpar um banco, eu tenho prazer de varrer uma sala, eu tenho prazer de varrer o corredor, eu tenho prazer de limpar, eu tenho prazer de botar as coisas no lugar, eu tenho prazer de estar na igreja, eu tenho prazer de sair com os irmãos para evangelizar, eu tenho prazer de participar das coisas da igreja. Eu tenho prazer. Quando eu sofro essa renovação espiritual, eu passo a ser um melhor mordomo. Eu vou estar preparado para combater o bom combate. Quando eu sofro essa renovação espiritual, eu vou estar mais preparado para combater o bom combate e guardar a fé. Exercitando essa corrida espiritual que foi proposta para nós pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, queridos irmãos. O que eu peço ao Senhor é que nos confronte com a sua palavra a cada dia. O que eu peço ao Senhor nessa manhã é que o Senhor nos traga um renovo espiritual nessa manhã. Que o Espírito de Deus, ele encontre em nós um terreno fértil para ele lançar essa boa semente.